Olá, eu sou a Érica, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e preceptora da Residência de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Nos dois primeiros vídeos foram abordados os aspectos da microbiologia aplicada para a clínica e os aspectos fundamentais em infecções no ambiente hospitalar. Na última parte desse módulo, eu vou abordar um assunto muito importante, que é o uso racional dos antimicrobianos. O foco dessa videoaula são os aspectos do uso racional dos antimicrobianos no ambiente hospitalar. Frequentemente é necessário o início de antimicrobianos de forma empírica em pacientes hospitalizados. A terapia empírica se baseia em uma suposição de que o antibiótico seja ativo contra as causas prováveis de infecção. Deve-se ter em mente que não é possível cobrir todos os micro-organismos possíveis, mas sim os mais prováveis de serem responsáveis pela infecção. Nesse contexto, se insere o uso racional dos antibióticos. Já a terapia definitiva se baseia no isolamento do micro-organismo causador da infecção e respectivo perfil de suscetibilidade. Nessa fase do tratamento, é essencial que se procure descalonar o antibiótico visando restringir o espectro, pensando na segurança do paciente, toxicidade e possível emergência de resistência microbiana, além da redução dos custos. Diante da resposta clínica adequada e antibiograma mostrando resistência, deve-se avaliar cautelosamente a necessidade de troca dos antibióticos, pois nem sempre a resistência in vitro vai corresponder à resistência in vivo. Nesse fluxograma estão alguns passos que podem ajudar no uso racional dos antimicrobianos dentro do ambiente hospitalar. A partir da suspeita de infecção bacteriana, devem ser solicitados os exames laboratoriais e avaliar a gravidade. Se paciente com sinais de gravidade ou se os exames sugerirem infecção, deve-se solicitar as culturas e iniciar o tratamento empírico. Após 3 dias, as culturas devem ser revistas e, se negativas, e pacientes sem sinais clínicos de infecção, avaliar a suspensão e manter o paciente em observação. Se os resultados confirmarem a hipótese de infecção, deve-se avaliar o antibiograma e, se possível, restringir o espectro do esquema antibiótico. Agora, se os exames laboratoriais não confirmarem a suspeita de infecção e o paciente não mostrar sinais de gravidade, o paciente deve ser mantido em observação enquanto aguarda-se os resultados das culturas. Se piora a clínica, seguimos para o outro lado do fluxograma. Em 2011, o Comitê Consultivo do Departamento de Saúde do Reino Unido sobre resistência antimicrobiana e infecções associadas à assistência à saúde publicou orientações sobre o uso dos antimicrobianos que foi intitulada como Inicie com sabedoria e depois foque. Nesse slide estão resumidas as principais orientações contidas nesse documento. Não inicie antibióticos na ausência de evidência clínica de infecção bacteriana. Utilize diretrizes locais para a escolha do antibiótico. Isso é muito importante, pois chama a atenção para a necessidade de termos cautela ao consultarmos as diretrizes internacionais para a escolha da terapia empírica para o nosso paciente, pois precisamos estar atentos à nossa epidemiologia local. Obtenha culturas antes do início do tratamento. Interrompa os antibióticos se no decorrer da evolução clínica do seu paciente você não encontrar evidências de infecção. E por último, avalie sempre que possível a troca para um antibiótico com espectro mais restrito e a troca da via venosa para a via oral. Mas quais fatores devem ser levados em consideração para realizar o descalonamento da via venosa para oral? Isso é uma fonte
de dúvida frequente na nossa prática clínica. Esse artigo, que está na referência aqui abaixo, traz orientações valiosas para nos guiar. De acordo com essa referência, os pacientes que recebem antibióticos intravenosos devem ser revistos regularmente e trocados para terapia oral quando os seguintes critérios forem atendidos: melhora clínica, ausência de contraindicação ao medicamento oral, ou seja, a opção oral deve ter boa disponibilidade e o paciente não deve ter nenhuma condição médica que possa resultar em má absorção do trato gastrointestinal ou qualquer infecção crítica em que haja poucos dados que apoiem a terapia oral, ausência de febre há pelo menos 24 horas e melhora dos parâmetros do leucograma e das provas de reação inflamatória. Nesse slide eu vou apresentar para vocês um checklist que pode ajudar muito na condução racional dos antimicrobianos dentro do hospital. De acordo com esse checklist, devemos nos fazer as seguintes perguntas. A revisão das características clínicas e laboratoriais sugere infecção bacteriana? Isso é muito importante. Não é rara a situação de se entrar com tratamento antimicrobiano para um paciente e no segmento se duvidar da real necessidade do início. O importante nessas situações é rever a evolução clínica do paciente, os exames realizados, cobrar as culturas, fazer a curva de PCR e suspender o tratamento se a conclusão for que o paciente não tem infecção. A escolha empírica foi adequada para os patógenos prováveis e local da infecção? Eu revi os dados da microbiologia do meu hospital? Eu revi os esquemas de antibiótico administrados nas últimas 4 semanas para esse paciente? Eu levei em consideração os principais fatores de risco do paciente, como imunidade, idade, função hepática e renal, duração da hospitalização e gravidade da doença? Planejei o descalonamento a partir de 48 a 72 horas de tratamento? Escolhi o esquema levando em consideração a melhor custo-efetividade? Então, se nós nos fizermos essas perguntas diante de cada paciente, com certeza seremos bem mais racionais em relação à condução terapêutica dos nossos pacientes. Por outro lado, vários fatores devem ser analisados ao se avaliar a resposta terapêutica em um paciente. As condições imunológicas, lembrando que o paciente imunossuprimido responde pior à terapêutica antimicrobiana, o local da infecção, atentando para o fato de que as infecções profundas, como osteomielite ou endocardite, respondem mais lentamente aos agentes infecciosos, e tipo de micro-organismo. Diante da falha do tratamento, é necessário avaliar vários fatores antes de pensar em trocar o tratamento. É necessário reavaliar o diagnóstico, rever as doses e a via de administração, avaliar se o medicamento em uso apresenta boa penetração no foco da infecção, drenar as coleções purulentas, remover corpos estranhos, avaliar a possibilidade de infecção polimicrobiana e, finalmente, considerar a possibilidade de superinfecção ou de emergência de cepas resistentes. Para finalizar esse assunto, eu apresento esse artigo muito interessante que traz questionamentos importantes sobre a ideia de que interromper o tratamento com antibióticos precocemente estimula a resistência bacteriana e sobre as durações de tratamento tradicionalmente recomendadas. De acordo com o artigo, as evidências que apoiam essas recomendações são frágeis. Adicionalmente, existem evidências de que o uso prolongado de antimicrobianos estimula a resistência bacteriana. O artigo chama a atenção para um grupo de bactérias agrupadas com o acrônimo ESCAPE. Fazem parte desse grupo o Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Pseudomonas e o Enterobacter. Essas bactérias são encontradas inofensivamente nos humanos ou no ambiente
mas também podem atuar como patógenos oportunistas. O uso dos antibióticos leva à substituição dos comensais da microbiota por cepas resistentes, sendo que, quanto maior a exposição aos antibióticos, maior a pressão seletiva. Nesse estudo, os autores realizaram uma revisão sistemática sobre a duração do antibiótico e o momento da troca intravenosa para oral. A partir dessa revisão, os autores trazem recomendações baseadas em evidências, diretrizes e consenso de especialistas. Todos os estudos elegíveis foram avaliados quanto à qualidade e, ao final, foram incluídos 170 estudos. Os autores compilaram os resultados em tabelas com recomendações para a duração mínima do uso endovenoso do tratamento, os critérios para descalonamento da via venosa para oral e a duração mínima do tratamento. Nas tabelas, os autores colocaram essas recomendações para 36 doenças infecciosas pediátricas. Ao final, os autores pontuaram que os critérios para a troca intravenosa para oral geralmente incluem a defervescência e melhora clínica com ou sem melhora nos marcadores de laboratório, e que as evidências sugerem que a troca intravenosa para oral pode ocorrer mais cedo do que o recomendado anteriormente para algumas infecções. O artigo está disponível nas referências da disciplina. Para ajudar a combater a resistência aos antibióticos e melhorar a prescrição e uso deles, o CDC lançou uma campanha nacional. Nesse site foram disponibilizados vários materiais informativos visando orientar os pacientes e profissionais de saúde para evitar o uso desnecessário dos antimicrobianos e reduzir a disseminação da resistência bacteriana. Em relação às medidas para a prevenção da infecção e disseminação das bactérias, nesse site o CDC orienta os profissionais de saúde a seguir as recomendações de controle e prevenção de infecções, perguntar aos pacientes sobre internações prévias ou viagens, lembrar de comunicar a colonização por bactérias resistentes ao transferir pacientes e orientar adequadamente os pacientes quanto ao risco de transmissão. Em relação às medidas para melhorar a prescrição de antibióticos, orienta seguir as diretrizes clínicas de tratamento, iniciar precocemente os antibióticos nos pacientes com sinais de sepse, considerar a possibilidade de infecção fúngica para pacientes com infecções respiratórias que não respondem a antibióticos e realizar testes de diagnóstico para orientar a terapêutica. Adicionalmente, orienta que os profissionais de saúde conheçam os padrões de resistência bacteriana da sua comunidade e hospital. Resumindo, o uso racional dos antimicrobianos reduz custos, eventos adversos e emergência de resistência bacteriana. O descalonamento da antibiótico terapia venosa para oral deve ser pensado após 48 horas de tratamento. E os esforços devem se concentrar em utilizar o menor tempo seguro para o tratamento das síndromes infecciosas. Com essa videoaula, eu encerro esse primeiro módulo. Muito obrigada!